Olá pessoal, como estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo essa aula. Lembrando para você que essa aula ela é programada, ela é organizada para ser ministrada ao vivo para vocês, nossos estudantes. Então, ela não é uma aula organizada para ser gravada, né? Há uma diferença entre uma aula que foi organizada, elaborada para ser gravada, com edição. Essa nossa aula ela acontece de forma contínua, com as interrupções dos estudantes no momento ao vivo, e espero que você goste da aula, porque essa daqui é a terceira e última aula do nosso bloco, da nossa sequência de aulas de arte e redação. Lembrando para você que arte vai ser sempre um bom repertório se você utilizar de forma validada, produtiva e pertinente. Não adianta você decorar uma obra de arte e tentar encaixá-la em todos os eixos. Nós já trabalhamos aqui nas nossas aulas os eixos direitos humanos e cidadania. Quando nós falamos dos quadros de Portinari, falamos de como Portinari tem na sua obra a presença constante de crianças, né? Ele vai retratar muito da sua infância, uma cidadezinha do interior, Brodowski, a fazenda de café da sua família, e nós também mostramos para vocês o quadro Os Retirantes, e mostramos como esse quadro ele dialoga com a ausência, né, dos direitos básicos do cidadão. Quando a gente olha para aquele quadro, a gente vê que os direitos, né, básicos de sobrevivência e de bem-estar de indivíduos foram negados. Inclusive, a gente vê a presença de crianças, de idosos naquele quadro, e a gente mostrou para vocês como ele pode ser mencionado caso o tema de redação tenha relação com os eixos direitos humanos e cidadania. E se você não está lembrado, eu vou te lembrar que nessa mesma aula a gente trabalhou o eixo tecnologia e sugerimos para você uma tela, na verdade, um grafite do artista urbano brasileiro Crânio, é aquele que tem a presença de vários indígenas azuis, que ele utiliza esses personagens para falar sobre o capitalismo, o consumismo, a americanização do brasileiro. E a gente mostrou para vocês um quadro em que tinha um indígena azul, com aqueles elementos que o Crânio sempre usa, o tênis Nike, né? A bandeira do Brasil um pouquinho rasgada, e esse indígena estava sentado numa cadeira conectado aos vários fios e a um celular. E o nome desse quadro era Internet, e a gente mostrou para vocês como utilizar esse quadro em redações, esse quadro, essa pintura, esse grafite em redações que falem sobre tecnologia. E lembramos a você que charge, cartoon e grafite é patrimônio cultural brasileiro, e isso é uma lei recente. Fica ligado nisso, porque na prova de linguagem pode aparecer questões tanto para você interpretar, né, as linguagens verbais e não verbais, quanto para testar, né, para ver a sua habilidade e o seu conhecimento sobre essa lei. Na aula 2, nós trabalhamos dois eixos. O primeiro foi saúde. Nós não trabalhamos especialmente uma obra, mas trabalhamos a questão da arte como uma intervenção para a saúde. A gente falou da Nise da Silveira, médica psiquiatra brasileira que revolucionou o tratamento para doenças mentais, para transtornos mentais através da arte, e nós podemos mencionar a Nise da Silveira também quando se fala da saúde, não como uma importante área que precisa da interferência da tecnologia, porque precisa também. Mas, na verdade, a Nise da Silveira nos ensina que a medicina também ela vai ser muito bem aplicada a partir da escuta, a partir do respeito ao indivíduo e também com as intervenções artísticas. A gente até viu algumas obras de uma das pacientes da Nise da Silveira, a Adelina, e eu também contei para vocês através de um vídeo, e acho que aqui também na aula, que existe hoje o Museu do Amanhã, que é o Museu do Inconsciente, desculpa, também existe o Museu do Amanhã, mas o Museu do Inconsciente que guarda algumas das obras dos pacientes da Nise da Silveira. Nessa mesma aula a gente tratou de pluralidade sociocultural e mais uma vez a gente mostrou Portinari. A gente mostrou Portinari porque, além de crianças,
além do quadro Os Retirantes, em que ele vai tratar dessas questões de desigualdade social, o Portinari, ele também tem alguns quadros que falam sobre cultura brasileira. E mostramos também, né, como pessoas comuns, elas serviram como objeto para ilustrar algumas das obras do Vic Muniz, artista plástico brasileiro, que ficou famoso por utilizar elementos inusitados nas suas obras. E hoje, encerrando essa aula, lembrando a você que não é só repertório que vai deixar a sua redação brilhante, na verdade é como você utiliza esse repertório, se você utiliza ele de forma validada, pertinente e produtiva. Validado vai ser todo o repertório que você trouxer, ele vai ser válido. Essa história de que arte, literatura, filmes não podem ser repertório, tudo pode ser repertório, porque não é o que você utiliza na redação, mas a pertinência e a forma produtiva em que você relaciona esse repertório com o tema. Hoje a gente vai trabalhar o eixo trabalho e consumo, que é um dos eixos que norteia a escolha dos temas da redação. Kleber, trabalho, já caiu na redação do Enem, nós já tivemos 2 ocorrências do eixo trabalho. Mas o Enem, ele não vai trazer trabalho de forma ampla, ele vai fazer o recorte, porque se for para falar sobre trabalho, muita coisa vai poder ser explorada nisso. Mas os temas da redação sobre trabalho, na verdade, me desculpe aqui que matematicamente eu errei, foram 3. Primeiro foi trabalho infantil, então a gente teve trabalho, mais com recorte de trabalho infantil na primeira década do Enem. Nós tivemos trabalho na construção da dignidade humana e recentemente a gente teve o trabalho de cuidado realizado pelas mulheres, ou seja, trabalho a gente já teve 3 ocorrências. Hoje, quando se fala de trabalho, nós temos, né, o fim da escala 6x1, e de como os trabalhadores precisam que essa lei seja aprovada. Ela recentemente foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora precisa passar pelo Senado, a gente tem que torcer para que o Senado reveja isso. Toda essa questão de, vai prejudicar a economia. Minha gente, não se faz economia sem vida humana. E quem sofre com essa escala insana são os trabalhadores. E a gente pode, esse ano, pensar que se trabalho vier a ser uma discussão, vai haver um recorte. E o que é que a gente tem visto quando se fala da escala 6x1? A questão dos prejuízos na vida e na qualidade de vida do trabalhador, que tem apenas um dia de descanso para resolver todas as questões da sua vida. E não há saúde mental, não há qualidade de vida para o indivíduo que vive para o trabalho. E não trabalha para viver, mas ele vive para o trabalho, principalmente as pessoas que moram em cidades muito grandes, que precisam se deslocar para espaços muito distantes e passam muito tempo no transporte público. Aí nós vamos hoje, né, falar sobre o eixo trabalho e consumo e lembrar para você que é importante a gente refletir, é importante a gente pensar que quando se trata de arte, e a gente falou aqui recentemente do quadro, a gente falou recentemente aqui do quadro que pinta a chegada dos portugueses aqui no Brasil, que é uma das poucas referências imagéticas que a gente tem desse momento. Então a arte, ela não tem compromisso de ser política, de ser social, de ser uma crítica, mas ela pode ter essa função. A arte pode mostrar para a gente como determinado grupo vivia a partir de um espaço temporal. A gente pode ver a visão que se tinha de mulheres, de crianças e de trabalhadores. A gente tem esse quadro aqui do Cândido Portinari, que se chama Café. Eu não quero necessariamente que você decore, né, ou aprenda, ou pense no quadro especificamente, mas eu quero dizer novamente que personalidades importantes para a cultura brasileira também podem servir como um repertório. Por exemplo, Portinari, além de pintar muitos quadros referentes à uma infância, que quase a gente não vê mais, referentes a direitos sociais, né, questões de cidadania, a cultura brasileira, ele também tem vários quadros, sequências de quadros de pinturas sobre trabalhadores. Esse aqui é um olhar do Portinari em relação aos trabalhadores
possivelmente da fazenda da sua família, que era fazendas de café. E eu quero dizer para vocês que quando a gente observa uma obra de arte, quando a gente estuda uma obra de arte, você não está só adquirindo o repertório para colocar na sua redação. Você também está treinando o seu olhar para a leitura de textos verbais e não verbais que possivelmente estarão na prova de linguagem, de ciências humanas no geral, porque essa leitura ela está no manual do candidato do Enem, que é a habilidade de fazer essas leituras e relacionar com contextos sociais, históricos, políticos. Por exemplo, esse quadro aqui do Portinari, ele vai mostrar, tem muitos detalhes que precisam ser vistos. E aí aproveita, tanto que o SSA e o Enem traz as imagens coloridas e costuma trazer obras de arte, essa daqui especialmente vai mostrar muitos detalhes pra gente, né? O Portinari, ele costuma, né, colocar muitas sombras nas suas imagens, nos seus quadros. É tanto que alguns quadros que falam sobre a infância, como o jogo de futebol, crianças soltando pipa, você vai ver que dá até pra gente inferir qual horário do dia as crianças estão brincando. A gente analisou aqui, né, pela a cor que o Portinari utilizou. Aqui dá pra gente ver, né, algumas sombras, eu acho que vocês podem ver nas roupas, nos braços. Alguns detalhes que podem ser percebidos aqui. Temos presença de mulheres no trabalho? Temos. Aparentemente, as mulheres estão realizando um trabalho menos pesado do que os homens, né? Aí você vê aqui no canto uma mulher sentada, né, provavelmente para realizar outro tipo de trabalho. Você vê ao fundo, né, alguns pedaços de vestidos, e aí, por inferência, pelo que a gente conhece, são mulheres, por estar usando vestido, principalmente se a gente fizer uma leitura a partir da época que o quadro foi pintado, né? Porque usar saia não é necessariamente hoje uma peça de roupa feminina. Tem homens, inclusive em alguns países, que é tradição também usar saia. A gente vê aqui uma diferença entre os trabalhadores e quem possivelmente está no comando desses trabalhadores, né? A gente tem aqui, por exemplo, um homem de chapéu, de botas. Pela vestimenta e o dedo em riste, a gente também faz a inferência de que ele é ali, né, o chefe de toda aquela atividade de trabalho que está acontecendo. Outra coisa que eu queria também mostrar para vocês são as formas físicas, né? Eu não vou dizer que é baseado em Abapuru de Tarsila do Amaral, mas tem uma perspectiva muito parecida da valorização do trabalho braçal em detrimento do trabalho intelectual. Veja que os homens têm pés avantajados, têm braços muito avantajados, e eu acho que esse aqui que está com um saco na cabeça em que aparece um pedaço do rosto, e esse outro aqui, dá para a gente perceber também que alguns homens, principalmente nessas obras que falam sobre trabalho, que retrata trabalhadores, eles vão ter traços de negros, mas também traços indígenas. Era uma característica dos homens pintados em alguns quadros por Portinari, né? Justamente para mostrar essa mistura da formação do povo brasileiro. Então a gente vai ver aqui que Portinari, talvez na época, não queria fazer uma denúncia de condições de trabalho. No entanto, a gente pode fazer uma leitura, a gente não vai afirmar que Portinari pintou com essas intenções, mas você pode dizer assim que o quadro pode ser interpretado, ou podemos fazer uma comparação ou uma analogia a hoje. Nunca afirme nada sobre uma obra, seja fílmica, musical, das artes plásticas, sem ter certeza de que o autor realmente tinha aquela intenção. Você vai dizer que a obra pode ser interpretada, pode ser relacionada. Não faça esse tipo de afirmação, não, porque parece que você está arrasando na redação, mas você está cometendo uma incoerência externa, que é uma mentira. Você está dizendo uma coisa que realmente o artista não tinha essa pretensão. Clébia, mas eu posso interpretar uma obra a meu bel prazer, do jeito que eu quiser. Pode. Você não pode afirmar que o autor teve aquela intenção, tá? É diferente. E eu posso citar esse quadro, assim como eu posso citar o Portinari, que aí eu acho mais fácil de você lembrar, já que a gente já falou de Cândido Portinari, e por que essa repetição? Para você ter essa visão ampla da obra do Cândido Portinari. Como é que você vai poder usar? Você vai primeiro
referenciar o Cândido Portinari. É importantíssimo que você coloque referências sobre a pessoa que você está citando. Isso valida o seu repertório. Por que eu vou usar Cândido Portinari em uma redação sobre trabalho? Porque Cândido Portinari, ele retratou em diversas obras. Kleber, mas eu não posso aqui colocar assim, na obra Trabalhadores do Café, na obra Café. Pode, se você lembrar. Mas se você não lembrar, você pode dizer que o Portinari, em vários dos seus trabalhos, ele retratou trabalhadores braçais e suas condições de vida. Portinari não queria fazer uma denúncia na época, mas eu posso fazer uma relação entre o que o quadro mostra, que você vai ver que são homens descalços, certamente sem um horário de trabalho limite, talvez levados à exaustão do trabalho físico. E aí o quadro, ele evidencia a dureza do trabalho e as desigualdades sociais. E aqui você pode inserir, né, uma relação com a atualidade. Você pode dizer que o quadro, ele pode ser relacionado a trabalhadores que sofrem com condições de trabalho, muitas vezes análogas à escravidão, ou que desconsideram os direitos trabalhistas. O legado artístico de Portinari, ele dialoga, veja, eu estou dizendo que há um diálogo. Eu não estou dizendo que na época Portinari pensou assim, oxe, meus familiares estão ferrando aí um monte de trabalhador, eu vou pintar um quadro para fazer uma denúncia. Não. Ele retratou aquilo que ele via. Mas hoje a gente pode fazer uma leitura e dizer que esse quadro dialoga com a realidade de muitos brasileiros que ainda enfrentam hoje jornadas exaustivas e a violação de direitos trabalhistas. Clébia, esse repertório ele pode ser usado em qualquer redação sobre trabalho. Depende, né? Depende de como você vai fazer essa relação. Mas quando se tratar de condições, né, insalubres, de condições de violação de direitos trabalhistas, de carga exaustiva de trabalho, de escala 6x1, você pode dizer que os quadros de Portinari representam muito bem isso. Você não vai dizer que Portinari quis falar sobre isso, né? Porque eu acho que sobre direitos trabalhistas, quando o quadro foi pintado, Portinari, ninguém nem pensava sobre isso, né? Quem era escravizado não tinha consciência de que era escravizado, ou tinha, mas não tinha como se defender. E até hoje também, indivíduos que trabalham, desculpa, em escalas exaustivas, muitos não têm consciência de que estão sendo explorados. Vamos beber uma aguinha. Para molhar a garganta da professora que tem que tomar essa garrafa. Olha o tamanho da garrafa. Eu disse para o meu marido, eu preciso de uma garrafa para poder gravar uma aula de 2 horas, para treinar 2 horas sem precisar estar enchendo a garrafa. Ele me deu praticamente um garrafão de água. Ótimo, inclusive ele é tão pesado que dá para você fazer um exercício, ó, enquanto você bebe água. Mas depois dos exercícios daqui da professora com a garrafa de água, vamos há uma questão bastante importante. A competência 3 do Enem, e uma das competências do SSA também, fala da possibilidade de você selecionar, relacionar fatos e argumentos ao tema. Quando a gente fala de fatos, eu acho bastante interessante que você mostre para a banca que você é um cidadão consciente das coisas e que o problema que o Enem trouxe e que a questão que o SSA trouxe, ela também ocorre na sociedade, é real. Né? Tem gente que vai partir do preço, vou colocar um filme, vou colocar um livro, vou colocar uma série. Veja, não vai ser desinteressante, mas talvez se você colocar um pouco de realidade, não é nem realismo, é realidade, você vai mostrar para a banca que você tem a capacidade de mostrar que aquele tema que o Enem trouxe, aquela problemática que o Enem trouxe, de fato é preocupante e precisa de intervenção, porque ela, de alguma forma, prejudica a vida em sociedade. E aí eu vou trazer para vocês aqui o nosso plantão Head News. Olha, eu boto o nome do jornal e eu mesmo me esqueço. Essa é uma notícia desse mês, né? Repercutiu, e se você não teve
contato com isso, você está acessando as fontes erradas. Ah, mas eu vejo notícia pelo TikTok. Veja, existe uma diferença que, inclusive, o ano retrasado foi tema da redação do SSA entre conhecimento e apenas aquilo que você vê, a notícia, a informação. É muito diferente ter a informação e ter o conhecimento. A informação ela é importante, mas uma informação, por exemplo, através de um jornal, pode, né, fazer você refletir e transformar aquilo em repertório. Eu não vou mostrar a notícia a vocês, porque talvez eu não possa gravar, né? Porque eu ia mostrar do YouTube, talvez eu não consiga colocar no canal essa aula. Mas eu sugiro que você procure essa notícia. Tem uma reportagem especial do Fantástico e tem várias notícias. Se você não quer ver na Globo, tem várias notícias em vários jornais sobre uma mulher que foi resgatada após 55 anos trabalhando para a mesma família. Ela passou por 3 gerações, né? Inclusive, quando você vai investigar a história, você vê que é como se ela fosse uma herança que foi passando de geração para geração da família. Isso aconteceu em Fortaleza, no Ceará. Ela vivia, essa senhora, num condomínio de luxo, aparentemente com todas as condições de uma vida confortável, cama, comida, porém, ela não tinha salário, ela não tinha direitos trabalhistas, férias. Ela viveu a vida inteira com essa família, então a gente não sabe em que momento essa pessoa descansava ou se ela ficava disponível para toda a família. Deixa eu ver se eu consigo explicar, né? Ela foi morar na casa da matriarca dessa família toda aos 7 anos. E, a partir dos 7 anos, foi ajudar nos trabalhos domésticos. Ela cresce nessa família, ela não tem direito a estudar, ela sempre ajudou nos trabalhos domésticos. Ela cresce, fica adulta morando com essa matriarca e a matriarca morre. A justificativa que a família dá hoje é de que ela foi criada como uma filha adotiva. Só que quando essa matriarca morreu, todos os filhos receberam uma herança e ela não. Se ela era criada como filha, ela também tinha direito à herança. Ela não. Na verdade, ela se transformou na herança. Porque quando a matriarca morreu, essa senhora, foi morar com a filha dessa mulher. E aí foi morar na casa dela, criou os filhos, ajudou. Depois, a terceira geração, né, que é a neta da matriarca, a filha, né, que herdou essa empregada doméstica, ela foi morar com uma das filhas para cuidar de 2 crianças, mas a justificativa que a família dá é que ela não era empregada da família, que a empregada tinha diaristas, que na verdade ela só cuidava das crianças. Até aí tudo bem, né? Não tem, por exemplo, situações de maus tratos físicos, né? Dela dormir em lugares que não fossem confortáveis. Mas a questão é, se ela não tinha direitos trabalhistas, se ela não recebia salário, isso se configura como trabalho análogo à escravidão. Porque ela provavelmente estava disponível para a família 24 horas. O Ministério do Trabalho, né, a polícia, foi lá, resgatou essa mulher. Ela não tinha para onde ir. E aí, ela não tinha para onde ir porque ela ficou muito tempo afastada dos familiares, né, contato. Ela pede para voltar para a casa da família. E diz que é o lugar onde ela quer morar, que é a casa dela. E não reconhece que tudo que viveram é um trabalho análogo à escravidão. Aí você diz assim, então tá tudo bem. Quer dizer que ela vivia bem. Se ela quis voltar é porque ela era amada. Inclusive nas redes sociais essa família falava, nossa mãe preta, parabéns, um exemplo de avó, lá. Chamada de avó, chamada de mãe. Mas o que se configura como trabalho que de certa forma escravizava essa senhora é o fato dela não ter direito, é o fato dela não ter salário, é o fato dela não ter férias, dela não ter descanso. Para ela, o que ela viveu a vida inteira era normal. Ela não foi convencida de que ela tinha direitos. A justiça determinou que imediatamente ela recebesse 50 mil reais e que também tivesse uma casa no valor de 150 mil reais com a mobília para que ela pudesse viver.
Aparentemente ela não quer, ela quer continuar com essa família, mas se ela trabalhava, ela tinha direitos, enfim, né? É só mais um caso aqui no Brasil que mostra que essa questão do trabalho, ela precisa novamente ser discutida, e talvez o Enem faça isso. Em relação as mensagens, ó, tem até uma mensagem aqui que o Fantástico mostrou. O Fantástico é virado, né? É danado, pois foi lá. Na reportagem não aparece os rostos da família, mas não adiantou, viu? Porque na internet o povo investiga tudo. As fotos da família já foi publicada, a foto dessa mulher já foi publicada também. A casa onde essa senhora morava, a dona da casa era funcionária pública de Fortaleza, foi exonerada do cargo depois que a reportagem saiu, né? Ela teve a sua, de certa forma, eu não vou falar do seu julgamento, mas eu vou falar, ela sofreu as consequências disso, né? De ter se tornado uma situação nacional e foi pessoas anônimas que fizeram a denúncia. Tinha gente no próprio condomínio que não sabia que essa senhora vivia nessas situações. Ó, aqui tem uma publicação, né, em uma rede social da família dizendo dessa mulher, né, que escravizava essa senhora. Parabéns, nossa mãe preta, aquela que Deus enviou como anjo em nossas vidas. É um exemplo de amor incondicional, de mãe e agora de avó. Te amo muito, minha preta. E aí a questão do amor, né, é uma questão que não paga, né, direitos trabalhistas. Aí você diz assim, mas ela era praticamente da família. Então aí você pensa, se ela era praticamente da família, por que lá atrás ela não recebeu a herança? Porque talvez ela não faz parte de algumas atividades ou tem um quarto parecido com o que todo mundo tem na família. Será que ela recebe realmente o mesmo tratamento? O advogado da reportagem do Fantástico fazendo uma justificativa, foi com vergonha das coisas que ele disse para defender essa família. Mas enfim, o que é que a gente está dizendo para você? É que a questão do trabalho, da exploração do trabalhador pode ser uma questão interessante. E o Enem pode trazer isso. Deixa eu te dizer, né? Entre os grupos, né, que sofrem alguma... Como é que eu posso dizer? Sofrem com uma desigualdade de tratamento social, a gente já teve, né, na prova do Enem. Crianças, mulheres, recentemente a gente teve idoso, nós já tivemos população tradicional, que inclui aí indígenas, quilombolas, talvez população preta, quando a prova falou de cultura africana, nós já tivemos imigrantes, nós já tivemos mulheres mais de uma vez, crianças a gente teve 3 vezes, tecnologia, pouquíssimas ocorrências do uso da tecnologia, e a gente tem visto que a prova ela tem colocado cada vez mais discussões em relação a grupos sociais, grupos que sofrem alguma consequência da desigualdade e que deve aparecer nos próximos anos na redação. Eu tenho algumas apostas, meus alunos já sabem que esse ano eu dei muito ênfase, ainda vou falar mais sobre a questão da infância, né? Vamos lembrar que em agosto do ano passado teve toda aquela polêmica com o vídeo do Felca e começamos esse ano com a nova legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente digital, que tenta proteger as crianças dos perigos do universo digital, da cybercultura. Quando a gente fala de trabalho também, desde o ano passado, que tornou-se muito frequente a discussão em relação à redução da escala 6x1, sem contar na uberização do trabalho. Uberização que vem do Uber mesmo, que são esses trabalhadores de aplicativo que não têm direitos trabalhistas e é uma promessa desse governo que isso seja revisto. Estamos aguardando que isso aconteça. Na sequência, né, como a gente já trabalhou todos os eixos anteriores, a gente já tem aí uma boa referência para falar sobre trabalho, a gente vai para o eixo meio ambiente. Lembrando a você que meio ambiente só caiu 2 vezes na redação do Enem, e a última vez em que o Enem tratou de meio ambiente foi em 2018. Como a gente fala de meio ambiente hoje, né? Quais são as questões importantes? As mudanças climáticas, né? O Brasil viveu aquele terror das enchentes lá no sul, mas talvez, né,
A questão do meio ambiente, ela pode ser tratada na prova envolvendo um grupo que sofre as consequências das mudanças climáticas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente vai tratar aqui posteriormente do racismo ambiental. Existe um grupo que sofre muito mais com as mudanças climáticas do que a maioria. Quando você vê enchentes, deslizamentos, né, catástrofes ambientais, eu não sei se você repara, e não sei se você está assistindo telejornal, e devia assistir, no YouTube tem lá CNN 24 horas, não gosto da CNN. Assista, por exemplo, o jornal da TV Cultura, que fica gravado o Jornal do Meio-Dia e o Jornal da Noite. É um jornal que eu recomendo, porque é um jornalista sempre debatendo com antropólogos, professores, jornalistas. É um formato de jornal bem diferente, Jornal da Cultura. Pega a data do dia ou a data do dia anterior, coloca lá, ó, no YouTube, Jornal da Cultura 21/7 ou 20/7 e você vai achar tanto o Jornal de Meio-Dia quanto o Jornal da Noite. Não tenho paciência de assistir. Gente, como é que tu vai fazer uma prova de 5 horas? Tu não tem paciência nem de assistir um produto audiovisual. Tu te liga, vice, enquanto tu tá lá lavando a louça, arrumando teu guarda-roupa, arrumando tua mesa de estudos, coloca lá no teu computador, no teu celular e vai ouvindo as notícias. Mas não fica sem notícia. Por quê? Além da notícia, além do fato poder se transformar em uma boa discussão para a tua redação, vai também te dar um auxílio muito massa para a competência 1. Muita gente acha que a competência 1 ela só vai avaliar estritamente as questões de pontuação, as questões de acentuação, de concordância também, mas tem um critério ali escondidinho que se chama precisão vocabular. O que é precisão? Ser preciso é o mesmo que ser certeiro. Se você vai tratar de meio ambiente, no mínimo, boa parte do seu vocabulário tem que estar relacionado a termos que façam parte das questões ambientais. Sustentabilidade, mudanças climáticas, El Niño. Você tem que ter no seu vocabulário palavras que são específicas desse universo. E eu vou dizer para vocês que, como professora, além das leituras, muitas leituras que eu já fiz, de vários autores brasileiros, o jornalismo me ajuda muito. Porque quando você assiste o jornal, ou você lê revistas, ou você lê jornal impresso, que quase ninguém lê hoje, eu ainda leio uma vez por semana, você vai ver que tem as colunas de economia, tem as colunas de política, tem as colunas de cultura, e a partir da leitura específica desses campos, você vai adquirindo vocabulário. E a precisão vocabular também vai te ajudar a ter pontos na competência 1. Como é que eu vou falar de questões ambientais se eu não tenho o mínimo de vocabulário? Como danado eu vou falar sobre tecnologia se eu não tenho o mínimo é de conhecimento? Então, para falar de redação e arte no eixo meio ambiente, deixa eu me lembrar, né, que eu comecei lá atrás com uma conversa e acabei me perdendo. A última vez que o Enem tratou de meio ambiente foi em 2018. Clébia, foi meio ambiente no geral ou teve uma especificidade? Foi específico. A primeira vez que o Enem tratou foi na primeira década. Ele falou sobre a máquina de chuva do Brasil, que é a Amazônia. Falou de proteção da floresta amazônica. Vem 2008. Em 2008, Kleber, qual foi o tema? De novo, floresta amazônica. Mas dessa vez, a prova, que foi muito inteligente, viu? Ela queria que o candidato falasse assim, que a gente precisa desmatar, mas a gente precisa reflorestar, viu? Mas o Brasil precisa do desenvolvimento econômico, mas precisa equilibrar a proteção ambiental. E a prova, ela era uma pergunta. Como é que você pode? O que é que você sugere para equilibrar o desenvolvimento, que não dizia desenvolvimento econômico, mas era assim que o candidato tinha que interpretar. O desenvolvimento e a proteção ambiental. Aí a gente fala, por exemplo, vamos usar o exemplo do agronegócio. Vamos acabar com o agronegócio. Se acabar, a gente não se alimenta. Se alimenta. Porque o que chega na nossa mesa vem da agricultura familiar.
Muitos dos produtos do agronegócio vão se embora para fora do Brasil. Apesar disso ser muito importante, porque a gente precisa para o nosso PIB, para a nossa arrecadação de impostos, a gente precisa do agronegócio. No entanto, dá para a produção agrícola, agropecuária se desenvolver no Brasil, mas sem destruir tanto o meio ambiente? Dá. Eu não acredito que a ciência moderna não tenha desenvolvido recursos para isso. Eu não sei se há um interesse dos grandes produtores em equilibrar o meio ambiente, proteger o meio ambiente e continuar ganhando dinheiro, certo? Então, a gente espera que se o eixo meio ambiente ele for tratado novamente, talvez ele seja relacionado a um grupo que sofre com isso, que é a questão do racismo ambiental, das comunidades mais pobres sofrerem as consequências dos desastres ambientais mais do que outras populações, né? Quando você vê deslizamento, enchentes, se você reparar bem, se você assiste reportagem, se você vê até um vídeo no TikTok, você vai ver que são bairros mais periféricos, sem muitas condições de uma vida digna, que sofrem as consequências desses desastres. A isso a gente chama de racismo ambiental. Parece que não há uma importância desse discurso ambientalista quando se fala dessas comunidades mais afastadas dos grandes centros. Assim como é um discurso bem elitista, dizer assim, economize água, não escove os dentes com a torneira aberta, desligue a luz. Parece que é um discurso, né, que é para poucos. Porque a gente vê casarões, a gente vê a moda agora. E se você tem essa casa, a culpa não é sua, não. Mas deixa eu lhe dizer que essas casas cheias de vidro, elas vão esquentar muito. Logo vai usar muita energia do ar-condicionado. Ah, mas tem casas que tem piscina, tem chuveirão, tem vários chuveiros, tem vários banheiros, tem banheira. E a economia de água? É só para mim? Que vou aguar as pobres das minhas plantinhas aqui para elas não morrer? As plantas da professora? Enfim, não é uma questão que a gente vai se aprofundar agora, porque a gente está falando de redação e arte, mas depois a gente volta a falar sobre isso, tá? Quando a gente fala de redação e arte, de novo, eu não vou trazer uma obra específica, mas eu vou trazer alguém relacionado à arte que pode entrar na tua redação. Se liga! Eu vou mostrar para vocês, primeiro, a história muito massa desse personagem real brasileiro, que é o Sebastião Salgado. Se você nunca ouviu falar em Sebastião Salgado, tá vivendo errado, viu? Tem até uma página de humor no Instagram chamada Sebastião Salgados, que é uma página de humor, mas eu adoro porque tira onda de muita coisa. Não tem nada a ver com Sebastião Salgado, não, viu? Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro, fotógrafo conhecido mundialmente. As fotos de Sebastião Salgado têm algumas características, assim, muito específicas que você sabe que é dele. São todas em preto e branco. Ele tem várias sequências, né? Ele tem várias, como é que eu posso dizer? Várias coleções. É coleções que chama? Acho que é. Depois eu vou me lembrar. Por exemplo, ele tem, né, uma coleção chamada Êxodos, que ele fotografou pessoas no mundo inteiro, no mundo inteiro, em alguns lugares do mundo, não estou dizendo no mundo inteiro, não, em alguns lugares do mundo, de pessoas que tiveram que se retirar das suas casas, das suas cidades, por questões climáticas, por questões religiosas, por causa de guerra. Ele tem também uma sequência de obras chamada Trabalhadores, que ele também fotografou trabalhadores de muitos lugares do mundo, trabalhadores braçais, que inclusive, se você se depara com uma obra dessa, dá também para você falar das condições de trabalho, da desigualdade social, de como alguns trabalhadores, eles assim, desenvolveram uma esperança em determinadas questões. Por exemplo, a corrida das pedras preciosas em Serra Pelada, em Minas Gerais, né? Houve um tempo no Brasil em que alguém achou umas pedras lá e ficou rico. Então, isso se espalhou pelo Brasil, principalmente Norte e Nordeste. Muitas pessoas foram para lá, para o interior de Minas, para minerar e para ver se ficava rico. Mas aí não foi uma pessoa, foi milhares de pessoas que foi para lá, em péssimas condições de trabalho, péssimas condições de vida, né, morando em barracos. Sebastião Salgado foi lá e fez fotos maravilhosas de Serra Pelada. Maravilhosas no sentido do registro que ele fez. Mas era muito triste ver vários trabalhadores subindo e descendo morros altíssimos, sem proteção nenhuma, para escavar e tentar encontrar pedras preciosas. Sebastião Salgado, ele não fotografava, né,
A foto política de denúncia que ele fazia, ele não pedia para as pessoas pousar. Ele geralmente ia para os lugares que ele queria fotografar, ele se envolvia ali afetivamente, de alguma forma, respeitosamente com as pessoas, e ele fazia fotografias naturais, né? Ele observava as paisagens, as pessoas e fotografava. Pouquíssimas fotos de Sebastião Salgado estão nessa categoria de que alguém pousou para a foto, mas tem algumas fotos famosas, como de uma menina sem terra, que inclusive tem um videozinho circulando na internet, hoje ela já adulta, dizendo: eu sou aquela menina que Sebastião Salgado fotografou. Mas a história que a gente vai contar sobre Sebastião Salgado, ele também tem uma sequência de fotos sobre a floresta amazônica. E vou dizer um negócio a vocês, viu? Que lindo! Tem uma foto específica que ele mostra uma chuva localizada dentro da floresta. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Professora, você vai mostrar? Oxe, te vira, anota aí e vai pesquisar. Sai do TikTok por Jesus, deixa de fritar teu juízo. Vai ver coisas importantes. Entra aí numa galeria virtual de arte e vai ver algumas obras de Sebastião Salgado. Vai contemplar, pega o celular, desliga, vai contemplar a vida acontecendo, um quadro, uma fotografia, um filme, o céu, o nada, mas para de fritar teu juízo somente no celular. O que eu vou contar sobre Sebastião Salgado, né, envolve a esposa dele, que tu não precisa citar não, porque o nome dela é complicado, viu? Lélia Onique Salgado. Ele e a esposa, depois que ele se aposentou, ele morava fora do Brasil, ele pensou assim: eu vou voltar pro Brasil, eu herdei uma fazenda, só que a fazenda, ela tá toda ferrada. A fazenda da minha família, né, aqui em 2001, ela tá devastada, né, a floresta tá totalmente devastada, e eu acho que dá pra gente recuperar. Bora recuperar. A mulher dele disse: bora! Aí ele disse: bora! Aí os dois resolveram reflorestar. De 2001 para 2019, eles restauraram em média 600 hectares de floresta. Aproximadamente 2,7 milhões de árvores. Eu não sei nem quanto é que dá isso. Se fosse em dinheiro eu não sabia, quanto mais em árvore. Mas é muito gratificante, não é? Você vê essa foto depois de pouquíssimos anos, entre 2001 e 2019, e aí é que tá. O Sebastião Salgado, ele pode ser citado por vocês, mas se lembre de dizer que ele é um dos maiores fotógrafos do mundo, ou um importante fotógrafo brasileiro, como um exemplo de um indivíduo que cumpriu o que a gente chama de responsabilidade ambiental. Eu e você, nós temos responsabilidade ambiental de fazer a nossa parte, mas a gente vê também que pessoas importantes, de grande visibilidade, eu vou até anotar aqui, tá? Responsabilidade, ó. Responsabilidade, isso aqui tu pode usar até na tua conclusão. Responsabilidade social, ou se for causas ambientais, ambiental. Clébia, como assim eu posso usar isso na minha conclusão? Vê só. Tem algumas ações que claramente você vai atribuir, né, a órgãos governamentais. Ao próprio governo federal, né, ao poder legislativo, aos ministérios. Mas tem algumas ações que precisam da contribuição da população. Tu também tem responsabilidade, vice. Tu deixa dessa corrida de gente doida de estar dizendo é negligência governamental. Para tudo, porque tu vai se ferrar. Porque tem ações governamentais acontecendo e você que desconhece. Como culpar o governo na sua redação? Meus amores, hoje não dá para usar esse discurso. Porque tem muitas ações do governo federal acontecendo. Tem muitas políticas públicas acontecendo. E por que nada mudou? Porque políticas públicas, elas acontecem e os seus resultados só vêm a longo prazo. Deixa de ser doido, vá pesquisar. Quando se fala de proteção ambiental, Cléber, tem políticas públicas de proteção ambiental? Sim. Sabe o que tem também? Você conhece o programa assistencialista de Bolsa Família? Também existe uma bolsa para produtores rurais. Para que nos tempos de seca, ou os pescadores, para que no tempo em que eles não podem pescar por causa do crescimento dos peixes, há também um auxílio governamental para esses grupos. Vai pesquisar,
tá? Ah, mas as questões ambientais é negligência governamental. Eu acho que é falta de ampliação de alguns projetos que estão entrando em vigor. Tu já procurasse saber quem é a ministra do Meio Ambiente? Tu já procurou saber quais são as ações do Ministério do Meio Ambiente? Tu, por acaso, segue nas redes sociais a página do meio ambiente para tu saber das políticas que estão entrando em vigor? Ou tu é daquele grupo que fica acreditando? Spoiler da redação do Enem na página do governo. Meus amores, não tem spoiler, tem notícia. E as notícias, elas podem se transformar em tema. E se tu acha que é um spoiler, tu tá vivendo errado e essa pessoa tá te enrolando. É mais um pseudo-intelectualóide querendo endoidar tu antes do Enem. É tua obrigação saber. E aí, quando a gente fala de responsabilidade social, é quando o indivíduo, responsabilidade, professora, é quando o indivíduo, ele tem condições ou de fazer pouco ou de fazer muito. Ó, vou dar um exemplo aqui, de duas pessoas que talvez você não goste. Mas você não gostar também não quer dizer nada, porque eles já fizeram coisas grandiosas que talvez tu não fez. Um deles é Felipe Neto. Felipe Neto, na época da pandemia, fez várias doações para compra de respiradores. A mesma coisa, o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, inclusive, está desenvolvendo, né, aplicativos para... Eu não sei se ele já terminou, mas ele criou uma empresa de tecnologia para desenvolver aplicativos para ajudar pessoas com depressão. E também está financiando uma pesquisa sobre cannabis medicinal. Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente também vai falar da... Meu Deus, como é o nome daquela modelo linda, maravilhosa, brasileira, galega, do sul, a Gisele Bündchen. A Gisele, ela também ela contribui para uma ONG para questões ambientais lá no sul do Brasil. Anitta, diva Anitta, também contribui com projetos sociais. Anitta ajuda instituições na África e Anitta não vive fazendo propaganda disso. E as pessoas no Brasil, ao invés de reconhecer o trabalho de responsabilidade social, só resolve falar coisas negativas em relação a ela. Diva, não está na minha playlist, a não ser quando eu vou treinar, eu coloco umas musiquinhas, mas Anitta é uma brasileira que merece nosso respeito, assim como a Loki também tem um trabalho muito interessante na África. E aí, quando a gente fala de responsabilidade ambiental, nós temos vários projetos, mas a gente tem o Sebastião Salgado, como um brasileiro que assumiu sua responsabilidade ambiental e criou, né? E além de reflorestar, depois que ele viu que o babado dava certo, ele criou uma instituição chamada Instituto Terra, tá? Depois você vá lá no site ou você pesquise nas redes sociais o Instituto Terra. Quando tu for procurar também, no YouTube, procura uma canção Refloresta de Gilberto Gil. Essa canção, ela é também maravilhosa em relação a repertório quando se fala da floresta, porque Gilberto Gil já tem uma canção muito famosa chamada Refazenda, do refazer. E aí, essa canção, que foi um projeto do Instituto Terra, fundado pelo Sebastião Salgado, vai falar sobre essa consciência ambiental, sobre reflorestar. Tem até uma frase da música que diz assim: manter em pé o que resta não basta. Se alguém virar, derrubar o que resta. E o jeito é proteger a floresta, o jeito é proteger, convencer a reflorestar, alguma coisa assim, a floresta. Acho que eu esqueci. Nessa canção, ele chama a floresta de ouro verde. Pra quem mora em Garanhuns não é o café não, viu? Tem um café muito bom aqui. Ouro Verde me patrocina, tem uma marca de café chamada Ouro Verde, mas ele fala que a floresta é o ouro verde que nós temos no Brasil. Vê que coisa bonita essa canção diz. Vê que citação bonita, indireta isso dá, né? De tu dizer que o cantor Gilberto Gil, em um clipe do Instituto Terra, fundado por Sebastião Salgado, defende a floresta amazônica como nosso ouro verde. Por
porque é, né, a riqueza que nós temos. Voltando para cá, né, depois desse parênteses, vocês sabem que eu vou para lá, vou para cá, depois eu volto. E tudo tem a ver com o tema. Você pode, né, de certa forma, utilizar, como eu já disse, esse exemplo. E aqui é só algumas coisas para você anotar, né? Porque quando você vai citar alguém, você precisa dizer coisas importantes sobre ele. Não precisa falar da esposa, o nome da esposa, mas se você quiser, você vai dizer que na década de 90, porque talvez tu não lembre, que foi em 1998, Sebastião Salgado reflorestou uma fazenda no interior de Minas Gerais. E ele recuperou a biodiversidade local. E o que é que isso significa? Significa que a responsabilidade ambiental... Deixa eu tentar escrever aqui. Eu estou escrevendo com o mouse, aí fica aparecendo responsabilidade. Isso é um B, viu? Não, é sim. Eu estou dizendo que então é. A responsabilidade ambiental... E ele pode ser citado como uma referência quando se fala nas questões ambientais brasileiras. Mas essa referência é ligada à arte, que é a fotografia. Porque a gente já tratou aqui em algumas aulas, e vamos voltar a falar de novo, de duas referências também quando se fala de proteção ambiental, que é o Ailton Krenak. Acho que vocês já estão abusados, né, de falar. Mas eu vou falar muito, que é para vocês aprenderem. O ambientalista brasileiro e indígena Ailton Krenak, que inclusive é imortal da Academia Brasileira de Letras, o único indígena a entrar lá. E falamos também do Nego Bispo, né, uma liderança quilombola que também traz uma consciência quilombola ambiental. E essas duas figuras, elas são importantíssimas. Porque eu vou dizer para vocês, quem mais entende sobre questões ambientais não é Sebastião Salgado, não é o estudioso da Universidade Federal, não sei de onde, é os quilombolas e os indígenas. E são os verdadeiros guardiões das riquezas naturais que nós temos, porque eles têm uma relação com a terra diferente da minha e da tua. Ah, mas não é diferente? É diferente sim, é uma relação totalmente diferente. E aí você vai, né, poder dizer também que o Sebastião Salgado, em algumas das suas fotografias, como ele tem a sequência de fotos da Amazônia, ele também registrou essa riqueza que nós temos no Brasil, e os registros de Sebastião Salgado em fotografias servem para imortalizar o que nós temos hoje e que pode ser destruído amanhã pela falta de cuidado, né, com o meio ambiente. A gente vai tratar disso no futuro, né, mas de repente vai que tu quer ler. Eu vou aqui recomendar um livro chamado Não Verás. Kleber, não precisa ser todas maiúsculas, não. Depois da última reforma ortográfica, instituiu-se que títulos de obras, a primeira letra pode ser maiúscula e todas as outras minúsculas, a não ser que tenha um nome próprio nesse meio. E se eu escrever, tá errado? Não. Não verás país algum. Esse livro é do brasileiro Ignácio de Loyola Brandão. Aí tu vai dizer, que nome... Nunca ouvi falar. Lógico, Ignácio de Loyola Brandão é um escritor contemporâneo. Tá vivo, cibulindo ainda. É um senhorzinho muito fofo. Você pode pesquisar sobre ele no YouTube, que você vai encontrar uns vídeos maravilhosos. Ignácio de Loyola Brandão, para muitos que não sabem, é um escritor brasileiro de muitas distopias. Ah, eu gosto de textos distópicos, mas eu só conheço escritores americanos. Agora você conhece um brasileiro. Não verás país algum, nenhum. Não verás país nenhum, algum. Não verás país nenhum. Mas se eu estiver escrevendo alguma palavra errada aqui, os sentidos estão garantidos, tá? Nesse livro ele vai falar, é arretado esse. A obra se passa em São Paulo, eu acho que 2037, 2000 e alguma coisa, né? Foi escrito há muitos anos. E ele vai falar que no Brasil não existe mais água, floresta, e o ar está todo poluído. Inclusive, a primeira página lembra muito a pandemia, que a primeira página já começa dizendo assim, que todas as pessoas eram obrigadas a usar máscara. Oxe, como é que o povo vivia se não tinha mais floresta? Foi inventada aí recursos, inclusive, por exemplo, a água. Era a urina que era transformada, a urina
que servia como água para beber, né? Passava lá por um mecanismo, por uma máquina, e era a água que as pessoas tinham. E é um livro arretado. Aí tu pensa, é porque distopia brasileira. Tu já leu o livro de distopia brasileiro? Tu já leu Ignácio de Loyola Brandão? Não. Pois lê. É, mas eu nunca ouvi falar. Porque os livros de literatura, geralmente, na escola, privilegiam pouco a literatura contemporânea. É mais a literatura clássica. Kleber, isso é uma crítica? É. A gente deveria começar pelo contemporâneo para depois ir para os clássicos, tá? Para você não ficar traumatizado com algumas leituras, como algumas pessoas ficaram com o brilhante Machado de Assis. Muita gente conta que ler Machado de Assis não foi uma experiência boa na escola, porque talvez você não devia ter começado daí. Mas Machado de Assis é arretado, é um dos maiores escritores da literatura mundial. Beleza? Recados para vocês, principalmente meus estudantes da turma do sábado do Red mais 5. Essa é a semana de simulado. E se tu te liga, você tem a oportunidade de fazer simulado em qualquer uma das nossas turmas. Acredite que no grupo lá, a nossa atendente, a nossa faz tudo, já deve ter colocado lá no grupo os horários das turmas presenciais. E caso você queira, também você pode fazer o simulado de forma online, tá? Qualquer dúvida, mandem pelo nosso WhatsApp. E lembrando que escrever se aprende escrevendo, viu? Não deu de doido, não, que assistir essa aula, assistir qualquer aula. Pode ser o professor mais desenrolado da galáxia. Se você não escreve, se você não tira daqui e bota no papel, não vai dar em nada, viu? Ah, mas eu vou decorar o modelo de texto. Vai, decora. Aí tu se ferra, depois tu volta aqui para contar pra gente. Um cheiro para vocês. Lembrando que na próxima semana nós vamos ficar de recesso. É uma mini férias. Mas primeira semana de agosto a gente volta com força total. Cheio de gás para fazer tu tirar a melhor nota da tua vida na redação. Um cheiro para vocês e até a próxima aula virtual, tá? Cheiro, gente!